Oi, pessoal, tudo bem? Eu fiz uma enquete sobre o que tem povoado a sua mente, o que tem enchido a sua mente nesses dias, neste tempo. E teve uma participação maravilhosa, quero até agradecer vocês que votaram. E eu disse que faria um conteúdo sobre cada resposta, as mais votadas. Só que depois eu decidi falar sobre cada uma delas. Vocês devem se lembrar que as respostas do que tem povoado a sua mente eram as promessas de Deus, um monte de coisas sem sentido, lembranças dolorosas e o futuro. As mais votadas foram as promessas de Deus e o futuro, mas também tem pessoas que votaram em um monte de coisas sem sentido e lembranças dolorosas. Então eu acho de suma importância falar sobre cada um deles. Mas o primeiro que foi mais votado foram as promessas de Deus. Então eu quero fazer esse bate-papo com você. Quero que você participe, quero que você fale alguma coisa nos comentários, fale a sua opinião, né? Que você compartilhe também com outras pessoas pra gente, né, se comunicar, interagir aqui, né, nessa página. Então, a resposta mais votada foram as promessas de Deus. E eu tava aqui meditando sobre isso e de cara, quando nós falamos sobre as promessas de Deus, nós pensamos assim: pensar sobre as promessas de Deus é uma coisa boa, ótima. Mas de que maneira você tem pensado nas promessas de Deus? Às vezes, a forma que você está pensando nas promessas de Deus não tem te impulsionado, tem te paralisado. Como assim? Promessa de Deus paralisar? Não estou falando que as promessas de Deus estão te paralisando, mas o que está povoando a sua mente. Eu fiz até algumas anotações aqui para eu não esquecer. E uma das quais eu fiz aqui é de que maneira que as promessas de Deus têm povoado a sua mente. Primeiro, como tardia? Será que você tem tido as promessas de Deus como tardia? Às vezes você pensa nas promessas de Deus todos os dias, mas você só pensa nelas como tardias, como se elas estivessem atrasadas, como se o tempo já tivesse passado e ela tivesse atrasada. Sabe uma coisa bem atrasada? Se você estiver pensando nas promessas de Deus assim, a sua mente está sendo povoada por um sentimento de que está faltando alguma coisa. Não sei se vai se cumprir. Um sentimento de dúvida. Um sentimento de atraso. Então, a forma com que o seu pensamento está sobre as promessas de Deus não está sendo bom para você. Se você está tendo ela como tardia. Se você está achando que está demorando demais. Só que você sabia que as promessas de Deus, elas passam pelo teste do tempo. Como assim? O teste do tempo é para nos amadurecer para receber as promessas de Deus. Você sabia que assim como uma criança precisa crescer, precisa se estabilizar para ela andar, assim somos nós. Quando Deus fala, eu vou te entregar tal coisa, vou fazer isso na tua vida, Ele precisa trabalhar dentro de nós para que nós possamos estar maduros e alicerçados para receber a promessa. Por isso, ela não é tardia. Ela chega no tempo certo, mas você e eu precisamos estar posicionados. Se nós ficarmos pensando que está demorando demais, nós perdemos o aprendizado durante o processo do tempo. Outra coisa que eu anotei aqui, que também achei importante e relevante falar, é de que maneira as promessas de Deus têm povoado a sua mente, sem possibilidade de acontecer. Uns pensam que está demorando demais. Outros já pensam que não tem mais possibilidade de acontecer. Ah, já passou tanto tempo. Ah, eu ainda era jovem. Ah, eu ainda era um adolescente. Hoje eu já sou uma pessoa mais madura. Não, isso não vai mais acontecer na minha vida. Se as promessas de Deus estão dessa maneira povoando a sua mente, como você pode receber se nem você mesmo acredita mais que ela vai acontecer? Se você tiver na sua mente que as promessas de Deus ou estão tardias, ou estão atrasadas, ou não tem mais possibilidade de acontecer, fica impossível delas acontecerem.
Nós precisamos estar interligados com Deus. E se nós não estivermos interligados com Deus, fica impossível de alguma promessa ser concluída na nossa vida. Nós vamos jogar tudo por água abaixo. Então, por isso é necessário que nós estejamos esperando a promessa dentro de um ambiente espiritual, dentro da palavra de Deus. Você precisa crer, você precisa acreditar. E muitas vezes você não está acreditando, mesmo que você pense nelas todos os dias. Mesmo que você se lembre das promessas todos os dias, você acha que está atrasada. Não tem mais possibilidade de acontecer. Meu tempo já passou. E isso pode estar criando assim entre você e o cumprimento da promessa uma barreira, um muro. E esse muro não tem deixado você evoluir para chegar na promessa. Até você chegar na promessa, existe um caminho a ser percorrido. Então, não existe isso de tardia e não existe isso que não pode mais acontecer. Para Deus não há impossíveis. Tá vendo como é importante a gente entender a motivação do pensamento? Outra coisa que eu anotei aqui e achei relevante. De que maneira as promessas de Deus têm povoado a sua mente? Abafada pelas circunstâncias. Essa é uma das que mais nos massacram. Quando o cenário que você está é totalmente oposto do que Deus disse que faria. E tantas vezes o ambiente, o cenário, as circunstâncias que estão acontecendo naquele momento te abafam. E você pensa, não tem como. Essa circunstância aqui não tem como. Não tem possibilidade. Então, preste bem atenção que é uma cadeia. Primeiro, a primeira cadeia que te prende. A primeira que te aprisiona. Tarde demais para acontecer. A segunda, não tem mais possibilidade. E a terceira, as circunstâncias vigentes. Aquilo que está acontecendo ao seu redor naquele momento. Você recebeu uma palavra de cura, mas você olha para o seu cenário, você está enfermo. Como assim? Deus não disse a data. Ele disse que ia te curar. Ele disse que você ia ser levantado. Ele disse que você ia pregar. Ele disse que você ia louvar. Ele disse que você ia chegar naquele lugar, que você ia ser honrado. Mas quando você olha para o seu cenário, você diz, acho que Deus se enganou de casa. Acho que Deus se enganou de pessoa. Não era comigo que ele estava falando. Era sim. Era com você sim. Só que como já foi dito nesse vídeo, o período do processo, da caminhada até você chegar no cumprimento da promessa, tem aprendizados, renúncias, modelação de Deus, lapidação. Para que quando você receber a promessa, você não jogue assim, ó, ao léu. Você não jogue pérolas para os porcos. Porque porco não sabe o que é pérola. Para ele é tudo lavagem. Então, isso é uma coisa que tem massacrado a nossa vida. As circunstâncias. Mas você precisa se apegar à palavra de Deus. Você não pode se apegar ao que você está vendo, porque a fé é crer naquilo que você ainda não viu, mas a boca de Deus já falou. E se a boca de Deus disse, pode ter certeza absoluta que vai acontecer. Ele não é homem para mentir. Outra coisa que eu também anotei aqui e que eu gostaria também que você entendesse é de que maneira as promessas de Deus têm povoado a sua mente? Motivação diária. Será que as promessas de Deus têm te motivado? Será que todas as vezes que você acorda, você lembra da promessa e fica motivado? Motivado a continuar, motivado a andar, motivado a ir adiante, motivado a cavar mais um pouco, motivado a subir mais um degrau. Ou a motivação está sendo contrária? Quando eu me lembro da promessa, eu lembro que ela está tardia, eu lembro que ela não tem mais possibilidade de acontecer, as circunstâncias estão muito desfavoráveis, então eu me sinto desmotivado em vez de motivado. E aí? Qual tem sido o tópico que eu falei aqui desses 4?
que você tem se encaixado? A promessa tem te motivado? Quando você lembra da promessa, você fala, eu tenho certeza que ela vai acontecer. Vou continuar motivado. Vou continuar motivada porque eu sei que Deus vai fazer. Ou você tem ficado triste, ressentido, porque acha que Deus te esqueceu. Porque acha que Deus te abandonou e Ele falou só por falar, só para te emocionar. Deus não faz nada para emocionar ninguém. O que Ele fala, Ele tem convicção, certeza absoluta que vai acontecer. Ele sabe de tudo, ouve tudo, vê tudo. Ele sabe do futuro, dos anos. Ele sabe de tudo. Não tem nada que o Senhor não conheça. Então, qual tem sido esses tópicos aqui? Em qual deles você tem se encaixado? Será que você tem pensado que as promessas do Senhor estão tardias na sua vida? Que elas estão atrasadas? E se isso tem povoado a sua mente, tem criado uma barreira entre você e o cumprimento da promessa. Outra coisa, será que você acha que tá impossível demais? Não tem mais possibilidade disso acontecer? E você pensa nela, mas quando você pensa, você só pensa que não tem mais possibilidade? Isso também tem criado uma barreira para você chegar no cumprimento. Outra coisa, será que você tem olhado para a sua situação atual e você tem dito, Deus se enganou? Não era comigo que ele estava falando. Ele me prometeu uma coisa que não tem possibilidade de acontecer porque o meu cenário é totalmente oposto. Se você está pensando assim, está criando uma barreira também. Agora, se você está motivado pela promessa, se você levanta todo dia, eu quero te dar um conselho. Anota as promessas num papel, cola na geladeira, para toda vez que você passar por ali, Deus disse que ia fazer isso e isso na minha vida. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar ali, cavando. Vou continuar escalando, porque eu sei que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas antes desse cumprimento acontecer, entenda isso e coloque isso na sua mente. Se Ele prometeu, antes de chegar lá, eu preciso passar pelo teste do tempo. Preciso de amadurecimento, de estrutura, de solidez. E para ter solidez, estrutura, amadurecimento, eu preciso de ser tratado. E para ser tratado, precisa-se de um tempo. Já viu pessoas que fazem tratamento de saúde? Você tem que fazer um tratamento de saúde que você está com problema em tal lugar. Então, se você vai fazer o tratamento de saúde, é tantos dias, tantos meses, tantas vezes por semana, tem um tempo. Não é hoje, você vai lá e amanhã acabou. Não, você vai lá hoje, depois você volta e aos poucos aquele tratamento vai se findando até você chegar na conclusão. Assim é na nossa vida em rumo às promessas de Deus. Deus, ele não promete nada só por prometer. Ser humano é que faz isso. Ser humano gosta de nos emocionar. Ele mente, volta atrás. Deus não. Então tenha convicção e certeza disso. Quando Deus te disser algo, o teste do tempo vai acontecer. Você vai passar por ele. Mas tenha convicção que o cumprimento também vai chegar. Então, quando as promessas de Deus povoarem a sua mente, você lembre-se que não está tardia. Não tem tempo para Deus que Ele não possa fazer. Um ano é como um dia para Deus. 10.000 anos é como um dia para Deus. Ele é o dono do tempo. Então, quando algo acontecer na sua vida, quando Deus prometer alguma coisa para você, não fique reprimido, porque contando um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Não, fique. Deus sabe a hora certa. E se eu preciso de tratamento, Deus, eu estou aqui para ser tratado, porque eu não quero jogar as promessas, cumprimento das promessas no lixo. Eu quero usufruir e o seu nome ser glorificado sobre a minha vida, para que todos saibam que o Senhor é Deus sobre a minha vida. Então, eu acho que ficou claro, né? Sobre este tema, que foi o mais voltado às promessas de Deus. Às vezes você fala assim, não, eu penso muito nas promessas de Deus, mas hoje você vai ficar, nossa, mas eu estava achando que as promessas estavam tardias, então eu não estava usufruindo do processo. Eu estava achando que não era para mim mais, que Deus se enganou de endereço.
Ah, eu estava achando que as circunstâncias, elas estão muito maiores do que o que Deus disse. O poder de Deus é muito maior do que qualquer circunstância. Então, não olhe para a circunstância atual. Olhe para a palavra. E você vai chegar exatamente aonde ele falou. Mas o que você vai precisar? Posicionamento. Então, se posiciona. Para de ficar voltando atrás. Para de ficar retrocedendo. Se posicione e fica posicionado. Amém? Fica com essa palavra hoje e olha, não tá tardia, vai acontecer, tenha certeza disso. As circunstâncias não podem abafar aquilo que Deus disse. Continua crendo e que a sua motivação seja a palavra de Deus sempre. Deixa a palavra de Deus povoar a sua mente, tá bom? Então fica com esse vídeo hoje, com essa palavra desse vídeo, e o próximo vai ser sobre o futuro, que foi o segundo mais votado. E eu quero interagir, eu quero interação de vocês, tá bom? Então comenta aí debaixo desse vídeo aí nos comentários, coloca a sua opinião, o que você acha, se você se encaixou aí em alguma desses tópicos, se realmente era isso que você estava pensando. Coloca, eu quero a interação de vocês para nós chegarmos mais profundo a alguns temas, tá bom? Então fica na paz do Senhor e um beijo para vocês.